Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Teacher Saraiva e eu venho aqui para apresentar o meu mais novo canal. Ok pessoal, nesse canal eu vou desenvolver aqui algumas discussões, algumas reflexões sobre alguns usos de língua inglesa com vocês por meio de usos do dia a dia, que a gente escuta por aí. Então, música, filmes, séries, jogos, textos de blog, de jornal, do que for. Então, eu sempre vou selecionar algum material, vou trabalhar em alguns vídeos sobre isso e aí a gente vai desenvolvendo essas discussões e vocês vão vendo quais são as diferenças aí que a gente encontra na língua inglesa e como você pode desenvolver o seu inglês a partir de algumas reflexões mesmo, tá certo? Vamos ver algumas coisinhas, alguns exemplos? Então, bora lá! Eu escolhi como primeiro tópico para falar, não digo primeiro tópico, mas eu diria como primeiro tema, né? Uma música de uma cantora inglesa lindinha, bonitinha, que eu gosto bastante, que é a Lily Allen. Vocês já devem ter ouvido a música Smile, ela toca até na Alpha FM, né? Essa música, ela traz uma diferença muito grande do que a gente costuma aprender nos cursos convencionais. A gente aprende pronúncia de que, por exemplo, a palavra little, né? A gente fala dessa maneira, little, né? Algumas vezes a gente escuta os britânicos falando little e aí você fica até meio assim, nossa, que estranho. Mas geralmente são essas duas variantes que a gente vê. Mas, no geral, elas não são as únicas, né? E a própria Lily Allen tá aqui nessa música pra mostrar que não é sempre que a língua inglesa funciona da maneira que o curso de inglês diz que funciona. É importante que vocês saibam as variantes. Então a gente vai escutar alguns trechinhos da música Smile e aí vocês vão perceber quais são essas diferenças. Mas, primeiro, é importante que vocês saibam algumas diferenças da pronúncia disso que a gente chama de Cockney English. Bom, então a gente vai falar aí sobre um pouco do Cockney English, né, pra gente fazer uma relação ali com a pronúncia da música da Lily Allen. Essa na verdade aí é uma foto de expressões, né, eu só trouxe mesmo para ilustrar sobre o Cockney English e no momento oportuno eu vou falar sobre expressões dessa variante da língua inglesa. Mas agora a ideia é falar sobre a pronúncia, certo? Então vamos lá. Cockney accent. Então eles têm algumas, eu posso dizer, acho que especificidades, né, da pronúncia deles. A primeira, né, letter R at the end of the words. A gente tem uma pronúncia muito, né, voltada para o americano, que é o que a maioria da galera conhece, né, driver. Né? Mas no inglês britânico é muito comum se ouvir driver. Mas percebam, driver é o tal do schwa sound, né? Esse som que não é nem A, nem O, nem E, é um intermediário ali, né? Na pronúncia dos Cockney, eles vão falar bem mais aberto, eles vão falar driver, né? Então é driver, better, father. Então eles usam eles não pronunciam o R no fim das palavras, como de costume no inglês britânico, mas eles também abrem demais a pronúncia. Diphthongs such as I and A have got a more round pronunciation. Então eles, nas pronúncias onde deveriam ser I ou A, eles vão falar como se fosse OI. Né? Então não chega a nem ser é um tipo de A, apesar de ser bastante parecido com O, é um tipo de A. Então day ficaria doi, right ficaria roit, night ficaria noit. Então é mais a boca fica mais redonda para falar. A gente também tem né, the sound of letter A is also changed as in. Então você tem na palavra father, eles vão falar father. Bath, eles vão falar bath. Graph, eles vão falar graph. Então é um A bem redundante. Tem o que a gente chama de glottal T. Por que glottal T? Porque ele para na glote, né? A glote é como se parasse na garganta, o T. Meio que você engole esse T.
praticamente você não pronuncia. Então, a pronúncia britânica, né, para water seria water. Mas os Cockneys vão pronunciar water. Então, é como se eles comessem esse T. Eles não pronunciariam esse T. Ou melhor, esse T ele para na glote. Ele não vai para frente da boca como é a pronúncia padrão. A mesma coisa seria, né, em better, eles falariam better. Ou chatter, eles falariam chatter. Então ele tem essa trava. Né? Vocalization from L to U at the end of words. Então, no geral, a gente costuma fazer isso quando a gente está aprendendo. Eu digo nós brasileiros, costumamos aprender inglês falando dessa maneira, né? O som de L no final a gente vai mudar para o som de U. Por quê? Porque é assim que a gente faz em 95% do território nacional, né? Só bem no sul do sul, bem no sul do Rio Grande do Sul, que a galera vai usar mais o L, né? No fim da palavra. E é uma coisa que também tem mudado e que a galera não tá falando mais. Mas, no geral, os brasileiros eles transportam essa característica da língua portuguesa para o inglês. Mas no inglês é diferente, as pronúncias, você tem que marcar esse L. Então, girl, tall, roll. Então você tem que falar o né? Só que os Cockney, eles também, né, é difícil para eles. Então, eles vão vocalizar e fazer o som de U. Então, é go, tall, roll. Então, você dá aquele som de U. Eu coloquei o W aqui, porque na verdade é a semivogal, é mais... ela não é tão marcada que nem o U, né? Que é o som que a gente usa geralmente no fim de palavras, né? TH sound becomes V. Na verdade tem umas escalas, né? Então, por exemplo, em father vai ficar father, né? Então eles fazem aquela pronúncia, né, redonda, father, né, bem forte, né? Ele também pode virar o som de F, que é muito comum entre os aprendizes de língua inglesa aqui no Brasil. Então, thing, que a gente fala lá com a linguinha entre os dentes, vai ter o som de F. Thing. Nothing vai ficar com o som de F. Nothing. Então, o que você faz com a língua entre os dentes, você vai fazer o som de F. Ou o som de D. A gente fala the, som de TH, a língua entre os dentes, eles vão costumar falar the, com o som de D mesmo. E por último, drop it H. Então você não vai pronunciar o H no começo das palavras. Então, por exemplo, hello, eles vão falar hello. Se fosse he, por exemplo, I. Se fosse happy, happy. Então eles não pronunciam o H, tá certo? Então vamos ver a música e aí depois eu volto para dizer como é que seria a pronúncia disso na forma normal. Lembrem-se que é só o primeiro trecho da música que eu vou passar para vocês, tá bom? Então tá, nesse primeiro trecho, né, ela diz, né, when you first left me, I was wanting more, but you were fucking that girl next door, what to do that for? Então tem aquela característica de não pronunciar o R no fim das palavras e no meio das palavras, né, que é do inglês britânico mesmo, né, a pronúncia não rótica que a gente diz, mas você vê que ela também comeu todos os T's, ela pronuncia um T no meio de tantos outros que deveriam aparecer. E aí a pronúncia, na verdade, ela deveria ser assim: when you first left me, I was wanting more. But you were fucking that girl next door. What you do that for? Então você vê que eu marquei bem os T's aqui,
né? E outra questão também, que é bem comum no Cockney English, né? E nas outras variantes de inglês não, é que a gente pronuncia o L no final. Quando ela fala girl, né? Ela não fala girl, tipo que nem Beatles, né? A música Girl dos Beatles, por exemplo. Não, ela fala go. Então eles vocalizam esse L. Então essas são as características de pronúncia do Smile, da música Smile da Lily Allen. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês alguns aspectos do vocabulário, porque tem um vocabulário muito bom e muito interessante nessa música. Então esperem pela próxima semana, que aí eu vou postar um vídeo para vocês sobre como funciona o vocabulário nessa incrível música dessa incrível cantora chamada Lily Allen, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e, por favor, deem um joinha se vocês gostaram, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, certo? E qualquer coisa também, veja a gente lá no Facebook, né? Tem a nossa página, né? Teacher Saraiva, Inglês e Atitude. E também tem o nosso Instagram, o nosso LinkedIn. Então, né? Eu vou deixar aqui os links dessas páginas todas. Tem o nosso site também. Então, eu vou deixar os links todos na descrição. É só vocês acessarem o link, acessarem os links, né? E bora pro abraço, tá certo? Ah, e também dê uma olhada no nosso blog também, tem bastante coisa interessante por lá sobre educação e tecnologia, tá ok? Muito, muito, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima!